Olá! Seja bem-vindo a mais um bate-papo com veteranos do PTE, Caia na Real. E aí, vamos ver? Vamos ver a nossa convidada de hoje. O PTE é o Programa de Trabalho Educativo e tem a metodologia do Caia na Real, que visa ensinar ou compartilhar com os jovens. Hoje pede para compartilhar a tela e a gente já começa. Compartilhar com os jovens os soft powers, preparar para o mundo do trabalho a partir das habilidades. E isso é muito importante, né? Se nós prepararmos os melhores, eles poderão atender melhor o mundo do trabalho, né? Porque trabalhar é ser útil. Para ser útil, eu preciso estar melhor preparada. Bom dia, Oi, Zi, tudo bom? tudo bem? E você? Tudo jóia. Feliz de estar aqui com você nessa série de bate-papo com os veteranos. Quem são os veteranos? São os jovens que já passaram pelo PTE Caia na Real. Gi, vamos começar? Primeiro você vai falar seu nome inteiro, vai falar a tua idade, e aí, quando é que você teve o primeiro contato com o PTE? Conta pra gente. Tá bom. Meu nome é Giovana Ferreira Ramos Silva, eu tô com 18 anos, amanhã eu completo 19. É, O primeiro contato que eu tive com o PTE, na verdade, foi pela minha irmã. Ela fez em 2016 e eu me interessei em fazer, só que eu tava no primeiro ano estudando à tarde e aí eu não ia conseguir fazer. Então eu entrei em 2017. Foi na escola? Ou foi pela irmã que já tinha. A Nathalie, né? Sim, isso. Ah. E Foi aí, pela minha quando a irmã. Nathalie estava fazendo PT e voltava para casa, ela falava alguma coisa? Você me conta aí. Ela sempre falava das dinâmicas que ela fazia no curso e de como era diferente o modelo, as aulas, os convidados, as entrevistas, as lições. E eu achava tudo muito interessante. Aí eu sempre me interessei em fazer. E quando você começou a fazer as aulas e participar, você é de qual grupo? Porque cada turma ele tem um nome, né? Qual o nome que vocês escolheram para o de vocês? A nossa turma era Revolucionários de segunda e quarta-feira. Revolucionários. Fez todo sentido ter esse nome para o grupo? Fez todo sentido. Acho que a gente escolheu o nome da nossa turma no primeiro dia, no primeiro episódio. E foi muito mútua a escolha do nome. E eu gostei bastante do nome que a gente escolheu. A gente decidiu logo depois de decidir o nome do primeiro episódio, que foi Como Comer um Elefante. E a gente decidiu que a gente ia revolucionar o PTE e acho que conseguimos um pouquinho. Aí a gente fala da importância do nome, né? Como identidade de um grupo. Cada turma, ele escolhe o próprio nome. Então, vocês fizeram uma votação, né? E quando vocês Uhum. escolhem o nome, ele já vem com o propósito desse grupo. Ao longo dos anos, eu tive várias turmas. Cada turma dá um nome. Ele é o nome Uhum. eleito pelo grupo. E a partir dele cria-se toda uma identidade. É impressionante a potência dos nomes, né? E de vocês revolucionários, porque a intenção de vocês é de se tornarem jovens revolucionários, jovens líderes revolucionários. Coisa linda. E me conta uma coisa que te impactou muito no PTE, assim, que fez diferença, que você aprendeu ali, praticou. Eu acho que se fosse para definir uma palavra, o curso inteiro foi choque. Quando a gente conhece o curso é um choque, quando a gente está nele é outro choque. Ai, meu Deus. E quando a gente termina, a gente também toma outro choque. E uma coisa que fez muita diferença pra mim foi no pessoal. Eu entrei uma pessoa e saí de lá completamente outra. Eu desenvolvi muito a minha desenvoltura. Eu era muito tímida quando eu entrei e eu saí bem melhor do que eu já era.
Eu saí bem melhor. Eu não era mais tão tímida quando eu terminei o curso. Eu fiz coisas que eu nunca achei que eu ia fazer, tipo, naquela época eu nunca ligaria numa pizzaria para fazer um pedido, por exemplo, e hoje eu faço isso com tranquilidade. E de se apresentar, de falar com pessoas novas, conhecer campos que eu nem imaginava que existia, tudo isso marca muito. Todas as lições. Você falou que você era muito tímida. Muitos Uhum. jovens são muito tímidos, ou se consideram muito tímidos. E lá no PT é mesmo, muitos. Ele fala, quem aqui se acha tímido? Aí todo mundo levanta a mão. E aí eu falei, vai ficar tudo sem vergonha. É, foi bem assim mesmo que aconteceu. E como é que foi esse processo de você deixar essa timidez e começar a falar? Foi atendendo os desafios, a força do grupo, porque está todo mundo junto. Fala um pouquinho aí de como foi esse processo seu de sair da menina tímida para depois ser essa pessoa que está aqui agora, Fazendo uma live, quem diria? fazendo uma live. Eu acho que foi um processo muito natural até, porque estava todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo com os mesmos anseios, os mesmos medos, e foi um processo natural. Eu acho que a dinâmica proporcionava muito isso. Você nunca deixou a gente se abater pelos nossos defeitos, assim. Você sempre dizia pra gente ir pra frente com o que a gente tinha e não se abalar com o que a gente não tinha. Então, foi um processo natural. O meu grupo ajudava muito, porque eu e uma outra garota do meu grupinho éramos muito tímidos e tinha outros dois que não eram nada tímidos. Então, a gente se ajudava muito nessa questão. A diversidade, vocês vão se conhecendo e vão se apresentando. E aí depois você, no começo, quando, eu falei assim, agora cada grupo vai se apresentar, você lembra? Sempre tinha Aham. atividade e o grupo tinha que apresentar. E aí as primeiras vezes que ia se apresentar, como é que era? Dava frio na barriga, dava medo, ia com medo mesmo. Ia com medo mesmo. Eu sempre tinha medo, mas eu sempre falava, não, a time sempre fala que os primeiros sempre são lembrados, então a gente vai na frente mesmo com medo. E a gente sempre ia com medo, a gente sempre empurrando o outro, tipo, não, fala você primeiro. Mas a gente ia com medo mesmo. Mas e depois que se apresentava? E depois que passava? O que você sentia, Giovana? Era uma mistura de alívio com orgulho, porque eu conseguia fazer, me dava, tipo, nossa, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso, e eu consegui e nem doeu, sabe? Foi tranquilo até. Essa condução do processo, ela é muito importante, assim, para os jovens. Não é simplesmente vem aqui e faça, mas é conduzir de uma forma que fique confortável para que ele vá, enfrente o medo, mas depois ele se sinta recompensado por ter enfrentado esse medo, né? Então, Sim. não é de um lugar de julgamento, mas sempre apoiar aquilo que vocês fizeram de melhor e dar uns pontos de melhor, o que vocês já cumpriram, já entregaram, e dar um ponto de melhoria, né? Porque aí é o estímulo, trabalhar a autoestima de vocês e o aprendizado de forma conjunta. Uhum. Porque se a gente simplesmente só fala o que ficou ruim, o que você. Aí. Porque eu sempre falo, para vocês irem lá na frente apresentar, eu sei o esforço que é. Uhum. Nossa, aí pode ir, gaguejar, só que aí a outra pessoa de fora fala, nossa, mas a apresentação dele foi ruim. Só que o esforço que ele está fazendo é o que está contando, né? E Uhum. ele conseguiu chegar até lá, conseguiu se apresentar. Isso precisa ser valorizado. Não a performance Sim. em si, mas o esforço. E à medida que vocês são recompensados e reconhecidos pelo Uhum. esforço, não pelo que você entregou, mas pelo esforço, aí da autoestima de vocês vai aumentando e vocês vão treinando. E aí, como é que a gente melhora isso? Conta aí. Fazendo, não é? Assim, a gente melhora tentando. A gente nunca vai ser bom em alguma coisa se a gente parar de tentar. E aí me conta depois, quando você foi para o Facebook e tinha que escrever as matérias, quer dizer, tudo o que aconteceu na aula, ainda tinha que criar o nome do episódio, Uhum. dedicar, e aí escrever o que aconteceu na aula.
E aí você ia para o Facebook. Como é que foi essa experiência também lá do Facebook, de fazer o job do Facebook? Eu gostava da parte de escrever, eu particularmente gostava mais da parte de tirar foto, mas eu sempre escrevi também. A maioria dos episódios do meu grupo fui eu que escrevi. Eu gosto de escrever, eu sempre tive uma paixão por escrever e ler. E era importante escrever porque eu tinha que prestar muita atenção na aula, eu tinha que concatenar as coisas que a gente via, o que você ensinava, o que aconteceu em sala, as lições, se tivesse alguma história, a gente prestar atenção para conseguir fazer um resumo depois. Então era muito importante assim a parte de escrever, porque você tem que prestar uma atenção absurda para você não perder nenhuma parte importante e conseguir passar isso para uma pessoa que está de fora vendo o grupo do Facebook, sem que ela esteja ali presente de fato. E essa habilidade que você desenvolveu durante esse período te ajudou depois na hora do mundo do trabalho, de começar a trabalhar? Conta aí um pouquinho essa trajetória. O que aconteceu depois do PTE? Ah, ajudou bastante, sim, com certeza. Principalmente na hora de fazer a entrevista, eu nunca mais cometi os mesmos erros que eu fazia antes de conhecer o PTE. De vestimenta, de postura, de fala, de conseguir prender a atenção da pessoa com perguntas inteligentes, como você ensinava. E isso de escrever e de falar ajudou muito mesmo. Quando eu ia para uma entrevista que tinha que fazer uma redação de quem eu sou, antes era o meu pesadelo, assim. Se eu sonhasse que eu ia ter que fazer uma redação de quem eu sou, eu já não queria ir. E a gente treinou muito isso em sala e isso me ajudou bastante mesmo. Depois do PTE, eu fiquei muito ansiosa, assim, para colocar em prática em algum lugar tudo que eu tinha aprendido. Estava fresco ali na mente. E aí, isso não aconteceu tão cedo, mas eu estava muito ansiosa para colocar em prática. E eu tive o meu primeiro emprego no ano passado, graças à TM também. Eu fiquei de março a dezembro estagiando, digamos assim, na ONG que é realizado o PTE. E foi meu primeiro contato, foi incrível, eu gostei demais de trabalhar lá. Trabalhando, você desenvolveu que habilidades ali que a gente já tinha treinado no PTE, só que aí quando você foi estagiar, você tinha que realmente praticar aquilo todo dia. Você lembra, no dia a dia do seu trabalho, você lembrava do PTE? Eu lembrava sempre quando eu tinha que atender a ligação e quando eu tinha que falar com as pessoas que eu não conhecia, entravam lá pedindo informação, eu tinha que ser clara, eu tinha que ser objetiva, eu não podia ter vergonha. Aí foi que eu perdi a vergonha de vez, porque eu tinha que falar com as pessoas, eu tinha que fazer ligação, então não teve jeito. Ali foi o desenvolvimento real que eu tive. E eu sempre lembrava do PTE, porque eu estava ali em contato com as novas turmas e era muito legal ver as coisas que eles estavam fazendo que eu já tinha feito. Quando você descia para fazer dinâmica no pátio, ficava ali em frente à sala. Era bem legal. Isso. Você fez parte da primeira turma de alemão no Fiz, Humboldt? fiz. Conta um pouquinho dessa experiência, porque a gente está aqui com os outros alunos que também fizeram parte, outros alunos que iniciaram e outros alunos que estão esperando as novas oportunidades para também participar. Então, você que fez parte da primeira turma, fala um pouquinho aí dessa jornada. Então, quando você colocou a proposta da gente fazer alemão, parecia uma coisa irreal, parecia uma coisa muito impossível de acontecer. E aí, quando aconteceu de fato, foi assustador, assim, e muito emocionante, porque éramos muitos numa sala, acho que 26, 28, e os professores claramente assustados com Não tinha nem carteira, esse tanta tanto carteira de na sala, né? a gente tinha que pegar carteira e cadeira em outra sala, porque a gente era muito e eles não estavam acostumados com isso. E aí, E para vocês normal, porque escola pública é mais de é, 40, né? sim, 42 alunos. E aí a gente começou, eu acho que no final de 2017, com muitos alunos, mais de 25 alunos. E aí foi muito difícil, assim, no primeiro começo, porque era muito aluno, a produtividade acabava caindo, os professores não conseguiam dar conta de tanta dúvida por ser uma língua nova e eles serem só dois. Aí foi difícil, assim, no começo.
Mas aí, conforme o tempo foi passando, algumas pessoas pararam de ir, aí a turma reduziu drasticamente, a tipo 15 alunos, e cada mês mais reduziu o tanto de alunos, até chegarmos em 8 alunos. Depois de um ano aí, a gente chegou em 8 alunos e fez a prova A1, que é o primeiro nível da língua. E dos 8, 4 conseguiram o certificado e foi bem legal. Eles fizeram uma cerimônia pra gente, com os alunos que estavam se formando no segundo nível da língua. Foi muito bonito, todos os professores no palco, eles choraram muito, foi muito emocionante aquele dia. Eu tava lá, foi muito lindo, foi uma conquista, né? Foi. Foi uma Porque grande não é conquista. fácil você atingir o primeiro nível da língua assim com maestria, digamos assim, em um ano só. E o que a gente fez parecia impossível, sabe? Estudando 2 horas por dia, uma vez por semana. Era muita garra, assim, que a gente tinha que ter. Estudar em casa, estudar sozinho, era bem difícil. E pegar 2 ônibus para ir para lá, né? Porque não Sim, é, por ser contramão. realmente vocês foram grandes guerreiros e mostraram uma possibilidade, né? Abriram caminho. Vocês são pioneiros disso, então abriram caminho. E aí a coisa foi andando. Mas me conta também de que forma começar a fazer esse curso de alemão ampliou tua visão. Porque aí você tinha que frequentar aquela escola, ter contato com uma outra didática, aquilo não era PTE, né? Era um outro formato. E como o PTE, as coisas que você aprendeu no PTE te ajudou, né, quando você foi fazer o curso de alemão e se relacionar, e na verdade estava representando o PTE, né? Porque é uma extensão do PTE. Conta um pouquinho sobre isso, Gi. É uma baita responsabilidade, né? Representar o PTE numa escola como Humboldt. Eu acho que de primeiro momento foi de, foi de realmente perceber que eu podia ocupar espaços que eu nunca achei que eu pudesse, que fazer coisas que eu nunca achei que eu fosse conseguir, porque pra gente é uma realidade quase que inalcançável fazer um curso, estudar em outra língua, estudar numa escola tão, tão, tão Humboldt, que é tão cara e tão diferente do que a gente está acostumado aqui, pra gente que é aluno de escola pública, morador de periferia, isso Foi é impactante, não foi? muito Porque chocante, assim, muito eu acho que chocante mesmo. até eles falaram assim, ah, você vai trazer eles aqui, porque eu levo todas as turmas, a gente faz uma visita no Colégio Humboldt. E aí falaram assim, mas será que vai ser bom? Vai ser bom o quê? Porque é inevitável a comparação, né? Quando você Sim, fala, isso aqui é escola? É, você fala, nossa, eu pensei que escola era só o que eu tinha lá. O que passou na tua carteira cabeça? quebrada. O que passou na tua cabeça quando você entrou e viu uma outra escola de um jeito muito diferente, né? Foi um baita choque de realidade, Aí é o choque, porque, né? sim, quando a gente tá acostumado com uma coisa e a gente de repente vai para outra que é completamente diferente, você se assusta. E eu posso fazer isso, sabe? Isso aqui tá ao meu alcance. Olha, É muito choque de realidade quando a gente entra na escola, que a gente vê aquela. A gente já começa a se assustar pela infraestrutura, que a escola é enorme, dividida por blocos. Aqui na nossa escola geralmente tem dois portões, que é a entrada e a secretaria. É a escola dividida por blocos, vários portões, cancela, semáforo, o estacionamento enorme, os prédios, a segurança, a gente via várias mochilas espalhadas por aí sem ninguém por perto. E a gente ficava tipo, gente, mas como assim? Ninguém vai pegar a mochila de ninguém? Não, ninguém vai pegar a mochila de ninguém. mas a partir do momento daquele contato, você teve vontade de falar assim, nossa, um dia eu vou estudar aqui? Você já Com ficou com isso na... certeza, com certeza. Quando a gente fez a visita do Humboldt, a minha turma, a começar que eu me perdi no dia. Eu não, eu cheguei atrasada porque eu tinha me perdido. Eu tava com mais 3 pessoas, a gente se perdeu o horário. E aí eu pensei muito em não ir mais. E aí as meninas que estavam comigo me convenceram a ir. E no final você acabou elogiando a gente por não ter desistido de ir mesmo chegando Yes! atrasada.
Isso foi legal, porque eu realmente pensei em não ir, porque, tipo, ah, nossa, a gente tem uma oportunidade incrível dessa e eu vou chegar atrasado. Eu prefiro não ir do que chegar atrasado. E não é assim que tem que ser. A gente tem que ir, porque as oportunidades passam pela nossa frente e geralmente é uma vez só. Eu falei para vocês. Vamos fazer de tudo para chegar no horário. Mas aqueles alunos que chegam, mesmo atrasado, eles não desistiram. Cheguei atrasado, vou pedir para entrar. Se eles falarem que não, aí ok, perdi a Tá tudo oportunidade. bem. Mas o Uhum. não eu já tenho, né? Então eu vou atrás Aham. do sim. Então, e aí quando eu vejo os alunos fazendo isso, eu falo, ai, que maravilhoso, porque eu confio em vocês, sabe? Eu confio tanto em vocês que eu falo, tal dia, tal horário, vocês se virem para chegar lá. Se Aí vocês, virem. mas Só Tiene, eu cheguem. estudo até meio-dia e meio, como eu vou chegar lá? Eu falo, Se vira. O mundo é assim. lute, Lute. você que lute. Aí fica aquela coisa assim. Aí eu falei, olha, se eu ficar pegando na mão, fazendo tudo por vocês, eu vou criar vocês fracos, sempre Uhum. dependentes de alguém. Eu não vou poder Sim. ficar com vocês a vida inteira. Eu vou ficar 4 meses com você, que é o tempo do PTE. Nesses 4 meses, eu vou estar com vocês, mas o meu trabalho é ensinar vocês a serem autônomos Uhum. e não fazer por Porque vocês, né? aqui fora vai ser assim, né? Vai ser a gente por a gente mesmo e a gente com as nossas decepções, as nossas batalhas. Quando cair, vai ser a gente que vai pegar na nossa mão e vai levantar. E você fez o curso de marketing digital, não fez? Fiz depois da Conta depois aí, da conta aí. formatura, acho que um mês depois, a gente teve a oportunidade de fazer marketing digital por um mês com a Helenice Moura, que é uma profissional da área maravilhosa. E foi super interessante, porque era uma área que eu não conhecia, mídias digitais, marketing digital. Eu não conhecia isso, eu não sabia o que que era, e-commerce. E aí ela deu uma introdução básica pra gente de quatro sábados ainda. Com Era os começava de computadores manhã, mequetrefe lá da ONG que não tinha. Não dava, era um monte de computadores, só 4 funcionavam. tinha dia que ligava, tinha dia que não ligava. E foi legal, porque era uma área que eu não conhecia e ele nisso ensinava super bem, ela tinha super paciência com a gente. Ela deu um desafio da gente criar uma página, criar um blog, alguma coisa assim, para colocar em prática e desenvolver isso. A gente teve que criar o blog, criar a persona do blog, criar conteúdo. E é uma coisa muito difícil. Quando a gente vê um anúncio em alguma rede social, a gente não imagina o trabalho que dá fazer esse tipo de coisa. E foi super interessante. E aquilo mudou, né? Você viu um outro mundo possível, né? Do marketing Uhum. digital pelos olhos da Helenice Moura. Sim. E aí, agora, o seu último trabalho, você estava num hotel, não estava, não? Conta aí como foi Sim. também isso daí que eu fiquei tão feliz. Durante o ano passado, enquanto eu estava trabalhando lá na ONG, eles sempre me apoiavam aí atrás de outra coisa, eles sabiam que eu estava procurando, mesmo gostando muito de trabalhar lá. E aí eu fiz várias entrevistas e em abril eu participei de um evento no Nurap, que é um parceiro da TM, e aí eu só fui conhecer o projeto, o que, que eles podiam fazer. E aí ficou por isso mesmo. E aí no final do ano, em novembro, eu fiz um curso preparatório também, quase como PTE, só que bem mais voltado assim para entrevista mesmo, montar currículo, vestimenta e essas coisas. E aí eu fiquei no banco de vagas, e aí no último do segundo tempo assim do ano, acho que dia 10 de dezembro, eu fiz a entrevista no Hotel Renaissance e, e eu passei. E eu fiquei super feliz, porque eu sempre quis trabalhar na Paulista e eu sempre quis trabalhar em hotel. E aí eu consegui os dois numa tacada só. Não, gente, mas vocês não estão entendendo. Hotel Renascença é o hotel, assim, vocês falam 5 estrelas, acho que lá é 10 estrelas. Pra vocês terem ideia, Madonna, U2, quando eles vieram para o Brasil, eles ficaram no Renascença.
entendeu? Ficaram lá. As pessoas mais, Presidentes também. os presidentes, ficaram no Renascença. Ele fica na Alameda Santos, ali perto da Paulista. E Uhum. é um sonho aquele lugar, é um sonho. E você trabalhou Eu tô lá, lá, você tá lá. Você fala aí, o que eu que tô você lá. tá fazendo lá no Renascença? Quando você entrou lá, você também ficou. Fiquei. Fiquei Porque nunca. eu Não, fiquei. isso aqui não. Não, isso aqui não. Não, nunca, nunca, mais Assim, nunca ó, que eu vou conseguir entrar aqui. para com isso! Aí eu entrei. Aí eu entrei, eles me aceitaram como jovem aprendiz pelo NURAP. E aí eu tô lá desde janeiro. Agora parada por causa da pandemia. Eu tô parada já tem 2 meses. E a gente tá pra retornar agora em julho. Mas eu tô lá desde janeiro. Eu gosto muito. Meu Deus, eu gosto muito do que eu faço. O que que Eu você sou, faz lá? eu sou responsável por auxiliar o atendimento ao hóspede. Então, tudo que é solicitação sou eu que tenho que ir lá entregar. Eu falo diretamente com as pessoas. Eu fico andando o dia inteiro pelos 28 andares daquele hotel. É muito bom, é muito cansativo. Eu gosto muito, eu odeio ficar parada e o que eu faço é tudo de bom pra mim, porque é a minha cara. Eu tomo um choque toda vez que eu vou trabalhar. Como a tia me sempre falava, uma vez ela falou na turma que ela perguntou pra filha dela o que ela achava que ela gostava de fazer. Ela falou: Ah, mamãe gosta de trabalhar. Eu virei essa pessoa. O que você gosta de fazer? Cara, eu gosto do meu trabalho. Eu adoro meu trabalho. Ai, que coisa E, linda! e é, eu fico andando e falando com as pessoas, eu falo com gente de todo lugar do mundo, gente que não para E em aí, quando casa, você gente vê que alguém falando viaja. alemão, já vem, não vem? Conta aí. Sim, vem, falou! A gente podia ter uma conversa, a gente podia que ter um diálogo básico. Ai, Mas é já dá para gostoso, você é falar, já dá para legal. você responder, não dá? Já tem Dá. um pouquinho, um entendimento do alemão, né? Você teve que parar de fazer o alemão, mas você Sim, consegue falar, trocar algumas informações com esse consigo. hóspede alemão, né? Consigo, porque a gente, como eu já falei, a gente atingiu o nível A1, que é o primeiro nível, e mesmo que eu tenha parado, o conhecimento fica, né? Ainda mais que eu continuei praticando depois que eu parei de ir pro Humboldt, eu continuei praticando. E sempre que eu tenho oportunidade, eu ainda estudo um pouquinho, eu vejo um pouquinho, não é mais tanto foco, mas o conhecimento fica. Então, sempre que eu vejo alguém falando alemão no hotel, eu fico tipo, eu entendi essa palavra, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. É legal. O meu trabalho ele me ajuda muito uma questão íntima de ainda, mesmo depois do PTE, mesmo depois do meu primeiro trabalho, eu ainda era tímida. Agora foi de vez. Agora não tem mais jeito, porque eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que entender o que elas falam, principalmente quando eu tenho que falar com alguém que não fala a minha língua. Quando alguém fala comigo em espanhol, quando alguém fala comigo em inglês, já tive que atender hóspede chinês, e isso é muito difícil. Então, isso me ajuda muito, como pessoa e como pessoa no mercado de trabalho. Uau! Eu acho que um dos fatores para você ser aceita lá no Renascença foi o fato de você ter o alemão, o A1 do alemão. Com certeza, Foi. porque poucas pessoas, muitas pessoas têm inglês, mas poucas pessoas Uhum, têm o alemão. E você tem um uhum. diferencial. Então, eu Sim, sempre falo, vamos trabalhar, vamos aprender uma língua. E é uma grande oportunidade o alemão. Justamente porque as pessoas falam, é perfeito. difícil. Eu falo, justamente. Lembra que eu já falei para vocês? Como é difícil, vamos trabalhar ele. Por quê? Porque poucas pessoas Uhum, se aventuram. Então, você vai ter já um diferencial, que é o teu caso, uhum. e caso dos outros que também iniciaram e que não seguiram para o avançado, mas só o fato de terem feito o começo de alemão já levou ele para outros lugares, como o Sim. Odilon. Odilon também, a gente vai fazer entrevista logo com ele, Odilon também. Eu lembro que no dia que eu fiz a minha entrevista, que ele pegou meu currículo e viu que eu tinha alemão básico, falou, você fala alemão? Aí ele falou alguma frase lá em alemão e eu respondi e ele ficou meio chocado. Aí eu não esperava por isso, porque em todas as entrevistas que eu fiz, parecia que o alemão nunca tinha sido
tipo, olhado, assim, percebido. E dessa vez não foi. Ele percebeu e ele tentou falar comigo em alemão. Só para ver se E você foi falava, legal. você falou. É, E foi valorizado. É isso que eu falo. Essas habilidades que a gente ensina no PTE são as habilidades do futuro. Então, as empresas mais importantes, mais inovadoras, valorizam estas habilidades. Apostem nelas. Assim como você uhum, sonhou. Eu levo vocês no Humboldt, eu levo vocês na Avenida. Você foi na Avenida Paulista quando a gente foi passear também, numa delas? Lembra? lembro. E aí vocês olhando e falando assim, nossa, é, que mundo é esse? E aí eu falei, ele pode ser o seu mundo. Mas acho que naquele dia você ainda não Pode. estava trabalhando e você desejou trabalhar na Paulista, não foi? Depois daquele Eu passeio. lembro que Conta aí do passeio. a primeira vez que eu fui na Paulista foi inclusive com você e eu já fiquei apaixonada. Eu falei, meu, eu preciso trabalhar aqui uma vez na minha vida. E isso aconteceu e eu ainda não acredito, às vezes, quando eu acordava pra ir trabalhar, falava, cara, eu não acredito que eu trabalho no lugar dos meus sonhos. É muito doido. Eu trabalho no hotel, na Paulista, e eu adoro o que eu faço. Isso parecia muito impossível, eu consegui as três coisas de uma vez só. A primeira Co- vez que eu fui pra Paulista, não tem muito tempo, aliás, eu acho que tem uns 2 anos. E eu fiquei encantada, porque as pessoas elas andando de crachá e de credencial, salto, terno, os prédios são diferentes, o ar do lugar é diferente. Eu fiquei encantada. Eu falei, meu, eu preciso disso aqui na minha vida, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Eu gosto muito Ai, de fazer essas experiências. E vocês lembram que a gente foi de trem, né? A gente foi de trem, depois linha amarela, para chegar, e depois linha verde para chegar na Paulista, eu mostrando tudo para vocês, para uhum. poder falar, entender. E aí você tem outras também que falaram assim: nossa, eu quero trabalhar aqui. Eu posso? Eu falei, pode, você pode trabalhar aqui. Pode, você pode. Por isso que apresentar novos cenários para os jovens, para que eles sonhem. Uhum. Porque o que a gente conhecia? A nossa escola, a nossa casa, a Avenida Nossa Senhora do Sabará, né, ali, o Shopping Interlagos. Era o que a gente É, conhecia. no máximo é supermarket. No máximo, SP Market. Eu E o acho que senhor... esse é o principal diferencial assim do PTE, porque ele amplia a sua visão. Você nunca acha que você pode ir além daquilo que você já tem, aquilo que você já viu, e o PTE faz isso com você. Ele faz você perceber o mundo de um jeito diferente, faz você querer conhecer mais, faz você querer olhar mais para as coisas, ir para lugares mais longes e ver gente diferente. Eu acho que isso é o que diferencia o PTE de um curso qualquer preparatório, sabe? Eu amo muito fazer isso. Agora, você, falando em choque, você tem uma experiência assim com sorvete. Você lembra do sorvete? Ah, eu lembro do sorvete. Você falou uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida e eu conto nas minhas palestras aquilo que você falou do sorvete. Conta, Do o povo, sorvete? o, o Eu povo quer falei? saber. Não, mas fala do sorvete. Você tomou um sorvete. Eu tomei o melhor sorvete do mundo na Paulista. É, a gente foi almoçar depois do. Acho que no intervalo do que a gente estava fazendo, do evento. E a tia me falou: se a gente economizar, acho que no suco, a gente pode tomar o melhor sorvete do mundo e ter uma experiência nova. E aí, ela levou a gente numa loja de gelato e eu fiquei chocada com aquele sorvete, porque é muito melhor. Acho que eu falei que era muito melhor que a casquinha do McDonald's. Era Foi. muito melhor, muito Ela, melhor. eu vou explicar para vocês o que foi. Eu estava num grupo, era um grupo, eu não sei se eram cinco jovens que a gente estava na Paulista, não foi? Eram, não sei a Não, isso quantidade. foi no dia do Google Campus. Ah, a gente, então tinha só dois. Estava você, É, Gabriel? eu e Gabriel. Ah, então você, Gabriel. Aí a gente foi comer. Aí eu falei, ó.
Vocês, vamos ver se se a gente economizar aqui, depois vai ter uma experiência. Foi exatamente isso. Foi. E aí, levei para tomar um gelato italiano. Aí você, sentadinha assim, tomando sorvete. Aí depois você falou, Tiene, agora eu tô entendendo a caverna de Platão. Foi isso que você falou para mim. Foi, Aí eu falei, verdade. Gi, que foi que você tá falando? Aí você tomando. Agora eu tô entendendo o que a caverna de A Platão caverna de fala. Platão. A vida inteira eu pensei que o sorvete era só casquinha do McDonald's. Você Sim, falou. Aí eu falei, é? Aí ela verdade. falou, agora eu tô tomando esse gelato, eu tô entendendo que A vida não é só casquinha do McDonald's. A sorvete vida tem não é outras coisas. só, é isso. Sorvete não é só a casquinha do McDonald's. Isso é ampliar a visão. Uhum. Eu nunca vou esquecer isso. Isso foi ampliar a visão. E o que você falou me tocou muito, porque eu tenho muito prazer em ampliar a visão dos jovens. E eu sei o quanto a experiência que amplia a visão, não é a teoria, é a Sim. experiência e as histórias que a gente conta, como a gente está fazendo aqui. Essa história que aconteceu com a gente, eu contei para Andréa Medina. Na semana seguinte a gente se encontrou e eu falei, Andréia, eu levei os jovens lá Paulista e depois levei para tomar lá o gelato italiano e uma das meninas falou que ela entendeu a caverna de Platão com aquela experiência. É, ela ficou tão impressionada com a história que sabe o que ela fez? Tieme, também quero levar os meninos para Paulista. Eu quero levar. Ela falou, eu quero levar para uma Eu vou tirar todo mundo experiência. da caverna. Quero levar para uma experiência. Aí ela tinha uns parceiros, ela conseguiu levar num restaurante, conseguiu levar numa empresa, você entendeu? E aí a gente selecionou alguns jovens e foram viver a experiência com ela. E ela levou o conteúdo de atendimento ao cliente. Foi maravilhoso. Mas a iniciativa dela surgiu do que eu contei que aconteceu com a gente. Você está vendo como é poderosa a experiência, né? Então, Eu não fazia ideia disso. foi. E disso, ela gostou tanto, a Andréa Medina gostou tanto, que aí, todos os anos, ela traz esse projeto e leva esses jovens para lugares. A gente ganhou um seminário de psicologia positiva caríssimo, e já tem 2 anos que ela leva turmas lá. E é lá na Avenida Paulista. E aí depois leva para almoçar, e aí expande o olhar desses jovens, né? Porque a gente não precisa dar na mão de você, a gente precisa mostrar possibilidades. E o resto é o que você fez. Vocês vão sozinhos. Uhum. Vocês vão Você sozinhos. ensina e a gente vai. Coisa linda! Eu tô assim, é, feliz, né, de você falando isso, de falar, Tchê, eu tô trabalhando no lugar que eu amei, eu tô trabalhando no lugar que eu sempre sonhei, trabalhando numa empresa que nossa, tô falando do maior hotel internacional do Brasil, né? E tô fazendo uma coisa que eu gosto, tô amando. Então isso chama, sabe como é que chama isso? Sucesso. Isso chama felicidade, isso chama abundância, isso chama riqueza. Uhum. A riqueza. A gente precisa desmistificar essa história de que riqueza é só dinheiro, é dinheiro em conta. Riqueza é isso que você falou. Você quando. Agora não, porque por causa da pandemia, mas quando você acordava segunda-feira para ir trabalhar, com que sentimento, Gi? Era com sentimento de extrema gratidão, extrema felicidade, porque eu passei o ano inteiro assim, falando, poxa, não vou mesmo conseguir, não vou mesmo conseguir outra coisa, outra oportunidade. E aí eu acordei e eu falei, mano, é meu primeiro dia de trabalho na empresa dos meus sonhos. Falei, eu não tinha palavras para escrever assim. Eu entrei, bati meu ponto, falei, eu não acredito que isso está acontecendo. Às vezes até hoje isso ainda acontece. Então eu acordo todo dia feliz, eu não me sinto cansada, embora o cansaço físico do trabalho, de ter que ficar andando, ser longe assim da minha casa. Mas
é de muita felicidade que eu vou trabalhar, sabe? Eu nunca vou trabalhar com astral baixo, eu nunca trabalho triste, nunca trabalho deprimida. Eu entro lá e eu me torno outra pessoa. É pura felicidade que eu sinto quando eu vou trabalhar. Olha só, essa felicidade e essa gratidão que a Giovana expressa aqui é o que vai sustentar a carreira. Todos os grandes líderes gratos, sempre. E também eu acho que quando você ia para as aulas do PTE, as presenciais, como é que era o sentimento? Era, ai, que saco, que eu vou ter que ir para o PTE, igual a gente pensa que é para ir para a escola? Como é que era se preparar para ir para o PTE na época lá dos revolucionários? Era muito gostoso porque parecia que eu entrava num lugar mágico, assim. Eu podia estar num dia não muito bom, mas quando eu ia pro PTE, eu sempre esqueci o mundo aqui fora, eu sempre ficava feliz na aula. Eu lembro que teve um dia que a gente estudou Cultura da Paz, eu não estava bem naquele dia. E depois da aula eu fiquei super feliz, eu até me emocionei quando eu fui dar o meu feedback da aula Márcia Nascente? acho que pra Vera, Ah, não, para eu fui pra Vera. Vera. E aí eu falei pra ela, eu não tava no dia bem e a aula fez eu ficar bem. E era muito estranho. Eu não sei explicar. O ambiente me deixava feliz. Eu ia pra aula sabendo que que ia ser legal, que eu ia sair de lá com alguma coisa nova, que eu ia sair de lá como outra pessoa, com outra visão de alguma coisa. Embora pequena, talvez no dia não fizesse sentido, talvez fizesse sentido no outro dia, talvez fizesse sentido no ano que vem. E sempre fazia sentido e sempre melhorava meu astral. Era impressionante. Coisa bonita. Ai, que demais. E a gente está terminando já o nosso papo. Queria que você falasse, tem alguma mensagem para os jovens? Agora a gente está inaugurando esse Instagram e o canal do YouTube, justamente para levar o PTE, o Caia na Real, para o maior número de pessoas, principalmente os jovens, poderem, assim como você, se beneficiarem, né, de todo esse conhecimento, assim como você aproveitou. Lógico, agora a gente está impossibilitado das dinâmicas presenciais que a gente fazia. Por enquanto, a gente está no virtual, mas também está valendo, né? Eu acho que tem muitos conteúdos que podem ser feitos por EAD e remoto. E o que você tem para falar para essa galera aí que está só de curioso por enquanto, querendo falar, que Hum, negócio é esse aí? eu acho que eu espero que as novas turmas e as pessoas que estão em turma agora aproveitem e sintam de verdade o que é o PTE, que é uma coisa que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, que vocês não vão encontrar esse tipo de curso, esse tipo de luz em outro lugar. É só aqui, então aproveitem mesmo, porque ela não vai deixar você fazer de novo. Então, aproveitem enquanto vocês podem e esse curso vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha e de vários outros colegas meus. Coisa Acho que é isso. linda. Obrigada, Giovana. Obrigada, Obrigada, eu. obrigada pela atenção de vocês, atenção plena. Obrigada por contar essa história linda. Eu que venho te acompanhando aí nesses últimos, acho que 3 anos, né? E desde a Nathalie também, que é sua irmã. E só reforça que vale a pena. Vale a pena investir. Os meus clientes, as pessoas falam, quem são os seus clientes? Eu falei, os meus clientes são as pessoas mais ricas do mundo. Aí as pessoas olham e falam, nossa, quem é o seu cliente, Tia Mandy? É o Bill Gates? Eu falo, não, são os jovens do PT. São as pessoas mais ricas do mundo. Por quê? Com Porque certeza. vocês têm tempo. Jovem tem o que há de mais valor no mundo hoje. Tempo. E quando vocês têm os conhecimentos certos, o quanto antes vocês tiverem, vocês vão aproveitar melhor o tempo, assim como você está aproveitando o seu tempo. E sempre com gratidão, que eu acho que é muito Uhum, importante. com Eu aprendo certeza. muito com você, aprendi muito com você, continuo aprendendo. E é uma honra ter te conduzido nesse caminho, ter sido sua professora aí nesse período. Tá bom? Muito obrigada, Giovana. Obrigada, Tiene. Vai ficar gravado no IGTV aqui e depois vai para o nosso canal do YouTube também, tá? Do PTE, do Caia na Real. Tchau, gente. Beijo. Tchau.